Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós os encarnados e aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. Conflito. Acho então esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Paulo, Romanos 7:21. Os discípulos sinceros do Evangelho, à maneira de Paulo de Tarso, encontram grande conflito na própria natureza. Quase sempre são defrontados por enormes dificuldades no testemunho. No instante justo, quando lhes cabe revelar a presença do divino companheiro no coração, eis que uma palavra, uma atitude ligeira os trai diante da própria consciência, indicando-lhes a continuidade das antigas fraquezas. A maioria experimenta sensações de vergonha e dor. Alguns atribuem as quedas à influenciação de espíritos maléficos e geralmente procuram o inimigo no plano exterior, quando deveriam sanar em si mesmo a causa indesejável de sintonia com o mal. É indubitável que ainda nos achamos em região muito distante daquela em que possamos viver isentos de vibrações adversas. Todavia, é necessário verificar a observação de Paulo em nós próprios. Enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou na inquietação da teimosia, não é chamado à análise pura. Entretanto, tão logo desperta para a renovação, converte-se o campo íntimo em zona de batalha. Contra a aspiração bruxuleante do bem, no dia que passa, levanta-se a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas desde os séculos transcorridos. Indispensável, portanto, grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. O Senhor concede-nos a claridade de hoje, para esquecermos as trevas do ontem, preparando-nos para o amanhã no rumo da luz imperecível. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai nas provas. Dai-me força para suportá-lo sem dúvida. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada no espírito que tentar seduzir e conduzir pelo caminho do mal. Esclarecei-me a consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me sobre os olhos o meu orgulho, capaz de pedir e os perceber e confessá-los a Deus. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessados, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que depois dessa parte possamos compreender as leis que é espiritual e que
muita paz a todos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. E eu queria que vocês prestassem atenção a um detalhe. A gente tem visto exaustivamente essa orientação que está no livro. Disfunções psiquiátricas e obsessivas. Ele diz o seguinte: muitas vezes são esses espíritos mesmos que inspiram, a pouco e pouco, os seus membros, visando a destruir o trabalho de dignificação existente, que detestam, lentamente aceitos por invigilância ou inércia dos seus membros, ante os contínuos desafios em favor da preservação dos valores legais. Então ele fala desse conflito que acontece nessa casa espírita, a respeito dos encarnados, que, em virtude da invigilância e da inércia, terminam assimilando essas ideias, essas inspirações negativas. Então a gente estudou várias mensagens aqui do Livro dos Espíritos, também até de medicina legal, a respeito de invigilância e de inércia. Invigilância, desmazeiro, descuido ou negligência de quem está encarregado de vigiar. E veja que ontem a gente falou muita coisa sobre cuidado. Então, pessoas que são descuidadas, na minha terra a gente chama de relaxado, sabe? Terminam por adquirir e aceitar essas inspirações. Do mesmo modo, o inércia, que é a falta de habilidade e competência para determinada tarefa que chama. Então, quando a pessoa não tem habilidade nem competência, quando a pessoa é descuidada, gera esse conflito todo. Mas o que eu quero que preste atenção é o que ele vai dizer o seguinte. Porque agora ele vai falar alguma coisa a respeito das qualidades desses espíritos. Aqui ele falou das qualidades que não são edificantes dos encarnados. E agora ele vai falar das qualidades desses espíritos. Ele diz o seguinte: há duas hipóteses de cabida em relação à entidade a que nos estamos referindo. Inicialmente a leviandade, logo depois o desrespeito aos luminosos postulados doutrinários estabelecidos, todos fundamentados na quantificação, que eles sejam a instalação desse desequilíbrio. Então, cabida é isso aqui: acolhimento, aceitação, razão de ser. Duas hipóteses têm razão de ser em relação a essas entidades. Então, veja que tipo de atmosfera espiritual está chegando até você quando você é invigilante. Que tipo de atmosfera espiritual está chegando até você quando você não tem habilidade nem competência para realizar alguma coisa? São duas coisas que ele fala. Uma chama leviandade e outra chama desespero. São entidades levianas. Quando a gente vê a classificação espírita de Kardec, ele começa, são maus. Depois, a escala seguinte são os levianos. E eu trouxe algumas coisas dessa escala, porque eu não vou trazer a escala toda que não tem cabimento. O que tem cabimento é você chegar em casa e ler. Porque para você ser invigilante, para você não ter certa habilidade nem competência, não é muito difícil. Não é muito difícil. Então, entenda, porque são esses espíritos que te acompanham no teu dia a dia. E eu faço questão de relatar, sabe? Que não é porque aqui dentro da casa espírita a coisa está legal, que lá fora vai continuar legal. Já falei várias vezes desse exemplo no livro Libertação de André Luiz, em que a senhora, que era média ostensiva, que recebeu os irmãos para ser esclarecido, estava repleta de luz na reunião. Mas que quando acabou a reunião, a luminosidade dela acabou e ela estava sendo obsidiada por irmãos levianos e desrespeitosos.
Isso por quê? Porque ela estava com um sentimento de ciúme doentio do seu esposo. E essa foi a porta aberta para isso. Então ela não teve habilidade nem competência de manter a integridade dos sentimentos no seu relacionamento conjugal. E aí abriu brecha para que fosse policial. Então essa capacidade que ele fala aqui de ter vigilância, não foi até aquilo que Jesus falou para a gente, né? Vigiai e orai para não entrar em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, entenda, são esses irmãos que vão estar trabalhando para que você caia nisso aqui, ó, na invigilância e na inércia. Porque ele fala, muitas vezes são esses irmãos mesmo que inspiram para que você caia aqui. Então, dá uma olhada no que é leviandade, falta de seriedade, imprudência. São duas coisas muito interessantes. A imprudência é você não analisar as consequências das coisas. E a falta de seriedade é você ser uma pessoa superficial. A pessoa que ela é detentora de seriedade, uma das qualidades de Allan Kardec era isso. Pessoas que se aprofundam nas coisas, pessoas que estudam, que se dedicam, que se esforçam, que vão atrás, procura tirar dúvida, procura se esclarecer, reflete, vai ficar mentalizando as coisas para ter um entendimento melhor daquilo que ele está estudando. Então, as pessoas têm que ser desse jeito. Entenda, como Jesus falou, o Pai trabalha todo dia, eu trabalho também, é desse jeito. Quem trabalha não fica preso à superficialidade, ele vai se aprofundar. Então, pessoas sérias são desse jeito. E pessoas imprudentes, ele não analisa as consequências. E quando a gente fala não analisar a consequência, são pessoas que não estão trabalhando a sua consciência moral. Porque consciência moral é eu saber ponderar o que eu vou fazer em relação a mim e aos outros, sabendo que eu vou ter responsabilidade pelos meus atos e vou ter que assumir a consequência deles. Assumir consequência é você ser prudente. A pessoa que trabalha a sua consciência moral, ele é uma pessoa prudente acima de tudo. E qual é a beleza e a profundidade que existe no ser que quer ser prudente? É porque quanto mais ele trabalha a sua consciência moral, mais ele desenvolve o senso moral. Quanto mais trabalha a consciência moral, mais ele desenvolve sentimentos que condizem com a moralidade. Porque quando você analisa o que você vai fazer, sabendo que você vai ser responsável e assumir as consequências, você vai fazer de tudo para escolher só coisas moralmente corretas. Então você vai desenvolver o senso moral seu quando você age desse jeito. E é fundamental para o progresso de cada um de nós. Quanto mais a gente desenvolver nosso senso moral, mais você vai estar trabalhando sensibilidade do seu espírito. Isso é um ganho, entende, que vai servir para a tua imortalidade. Então, aprenda a ser uma pessoa prudente. Aprenda a ser uma pessoa séria. Mas não é a pessoa ser sisudo que traduz seriedade. Sisudo diz só a cara fechada. Seriedade é diferente. Ela é a pessoa que é alegre, é descontraído, numa boa, conversa, explica com profundidade. Entenda que é diferente uma coisa da outra. Você vai ver muitas pessoas sisudas, até às vezes não fala de cordeiro, mas que não traduz seriedade do ponto de vista moral. Também estão sendo imprudentes. Então, analisa a coisa direitinho, para que você, sabendo como deve ser feito, você se esforce a caminhar nessa direção. Senão a gente vai perder tempo, e não é só perder tempo, vai estar oferecendo oportunidade para que esses irmãos se acertem de cada um de nós. E depois que é feito o intercâmbio, que eles sabem, eles têm habilidade para tentar se
se insinuar e cada vez mais se apoderar da nossa casa mental. Um deslize que você dá, uma invigilância sobre aquele assunto, a tendência de você continuar cometendo o erro nele é 300 vezes maior do que da primeira vez que você não cometeu. Então, a prudência, ela está, acima de tudo, tem que estar acesa em nossa mente. Porque esses irmãos, olha a qualidade dele. E tem mais. Porque depois que você cai no deslize de ser imprudente, você pode até estar tendo boa intenção. A boa intenção é quando você se baseia nos seus conceitos por aquilo que você está fazendo. Você pode até ter boa intenção, mas presta bem atenção, nossos conceitos são de acordo com nossas qualidades em um planeta de provas e expiações. E no planeta de provas e expiações predomina o mal sobre o bem. É como se fala, 75% mal, 25% bom. Então, se eu estou baseado nas minhas intenções, eu tenho 75% de chance de fazer errado, 25% de chance de fazer certo. E olha que esse certo não tem consistência. Então a chance de eu cometer desatino é enorme, sabe? E depois que você cai no primeiro, é como está escrito lá nas 4 torres verdades. Depois que você cai em uma delas, as outras vêm em consequência. Porque a pessoa que cai numa invigilância dessa, ela está justamente naquela que diz respeito ao narcisismo. A pessoa que é narcisista, que tem essa atividade de se envaidecer consigo mesmo, ela se envaidece com seus conceitos próprios e não tem a prudência, não tem o feeling de saber a besteira que está fazendo. E é como ele fala, caiu em uma, as outras vêm em consequência. Então, vamos ter um pouquinho de prudência, de bom senso. Vamos procurar estudar mais a coisa. Vamos procurar se esforçar nesse caminho. A gente, para falar a verdade, tem tempo de sobra. Todos nós, trabalhadores da Casa Espírita, temos 8 horas semanais para fazer isso. Se você não está fazendo, é problema seu, entendeu? Mas que Deus programou isso no seu plano existencial, programou. Você escolhe o que vai fazer. Mas isso faz parte daquilo que Deus te deu e que a espiritualidade superior está pronta para te ajudar nessas 8 horas. Se você despreza, paciência. Aí a culpabilidade é de cada um. Então, eu trouxe no livro dos Espíritos, que está na questão 103, a respeito dos espíritos levianos. Ele diz o seguinte: ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Mete-se em tudo. A tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de intrigar, de induzir maldosamente em erro, por meio de mistificações e de espertezas. Então, ignorante. A gente tem falado para vocês que as 2 faces do ego nossa, uma está a ignorância, a outra está as imperfeições. Eu tenho alertado vocês várias vezes que a pessoa que está do lado da ignorância e que não gosta de estudar, a tendência dela é só cometer desatento. Muitas vezes eu faço perguntas e questionamentos para que vocês reflitam. Veja quando vocês eram menorzinhos que estudavam na escola. Veja se gostavam de estudar. Veja se você se sentia feliz indo para a escola estudar, fazer suas tarefas, se dedicar para aquilo, com alegria, com contentamento. Duvido. São muito poucos. A gente tem que entender que nós somos assim. E que a gente precisa mudar. Eu mesmo era meio morro da coisa. Porque eu tive a grata felicidade
de estudar o primário com a minha mãe. E não tinha como ter desculpa. Estava com a minha mãe, era dentro de casa. Estava lá. Como é que eu ia tentar burlar alguma coisa? Não tinha como. Então era ali. Entende? Aí depois a gente fez uma admissão. Vocês passaram por admissão também. Aí a gente foi para a escola. E quando eu chego na escola, a mudança de ambiente é uma coisa gritante. Porque antes você tinha pessoas que tinham amizade com uma seletividade dentro da tua casa. Aí você vai conviver com uma margem de pessoas que têm de tudo. De tudo. É uma coisa impressionante. Desses amigos que eu tive da infância, que passei para o ginásio, não é falar mal, mas é um fato. Tem de assassino seriado até gente fantástica. Então, era aquilo lá. E a gente entra no meio daquele com um certo despreparo. Eu sei que quando chegou meu segundo ginasial, eu digo, olha, esse negócio dessa molecada não dá para mim. Essa não é minha praia. Não sirvo para bagunçar, não sirvo para jogar, não sirvo. Coisa que eu sirvo é para estudar. E foi aí que começou a coisa. E eu te digo, e eu agradeço a Deus ter sido desse jeito. Porque eu te garanto uma coisa. Vocês sempre tiveram também estímulo para ser uma pessoa estudiosa. Sempre tiveram. Se você for atrás, você vai ver que não te faltou isso. Mas faltou da tua parte ter uma dedicação maior. Porque se você gosta de estudar, entenda, espíritos que são ignorantes não vão querer ficar do teu lado. Eles vão ficar muito incomodados, tá entendendo? Pô, mas esse caboclo vai estar estudando e eu, não dá. São fluidos que não se combinam. Não tem entrelaçamento de energias de um com o outro. Em contrapartida, espírito superior, espírito bom, espírito que está fazendo coisa certa, vai estar do teu lado. Porque eles também querem estudar. Eles ficam ao lado das pessoas que querem aprender. Porque eles já despertaram pelo lado de ser pessoas mais esclarecidas. Sabe? Então, se você está tendo alguma influência negativa, põe uma coisa na tua cabeça. Vai estudar. Vá vencer sua ignorância. Vá aprender algo que seja realmente edificante. Porque você fazendo esse esforço, você começa a ser mais seletivo das entidades que te acompanham. E te garanto, o espírito leviano não fica do teu lado. Outra coisa que ele fala aqui são maliciosos. Rapaz, eu sempre falei para vocês conhecem o livro. É uma classe de gente que eu procuro evitar ao máximo. Mas é ao máximo mesmo, sabe? Porque você lutar contra a ignorância não é difícil. Se a pessoa sofre por ignorância e você mostra a luz, nossa, ele vai ficar muito feliz. Embora seja embrutecido, ele vai ser teu amigo, tá entendendo? Porque ele não sabia e você mostrou como ele vai aprender. E ele vai vencer a dificuldade do sofrimento. Agora, uma pessoa maliciosa, não. Entendeu? Ela é cheia de artimanhas. Ela é cheia de mutreta, tá entendendo? Ela é cheia de leve trás. Ela é cheia de brincadeirinha desagradável. Por quê? Porque o que vale nela é a malícia. Ela não se contenta de ser ignorante. Ela, além de ser ignorante, ela quer judiar do outro para que ele não vá para frente. Te garanto, é uma das piores classes que existe. São pessoas maliciosas. Elas mentem, elas inventam, elas são falsas. Tudo que você possa imaginar de má qualidade para uma pessoa maliciosa. Então, fica longe.
mas muito longe. Não queira você dizer, mas eu vou ajudar porque ele é malicioso. Dançou. Eu já falei para vocês, quando o mal te bate a porta, levanta, anda e abre a porta do bem. Fica longe dessa classe de pessoas, porque você não vai lucrar nada junto com elas, e você vai se expor a que essas entidades, muitas vezes extremamente inteligentes, entende? Venham te comer pelas beiradas para te prejudicar. Então são essas classes de espíritos que acompanham as pessoas que não têm habilidade, olha, não tem habilidade nem competência. Eles sabem com quem vão lidar. Aquela pessoa não tem aquela prudência de saber analisar o conteúdo malicioso que ele está projetando na tela mental daquela pessoa que é incompetente ou não tem malícia, ou não tem habilidade. E a pessoa cai como um patinho. Porque acima de tudo, a pessoa que não tem habilidade e competência é uma pessoa invigilante. Ela não vai vigiar o que está chegando até ela, porque ela vive na superficialidade da coisa. Qualquer coisa que chegue já está bom, é de bom tamanho. Ela não se esforça para ter um aprofundamento da coisa. Então é muito prudente você saber evitar isso. Então seja uma pessoa que se aprofunda nas coisas, porque você se aprofundando para analisar, essas malícias não vão chegar até você, porque o teu protetor, os espíritos do bem que te acompanham, os familiares, eles vão estar te alertando. Olha isso aqui, analisa melhor, pensa se tem cabimento nisso. É assim que a coisa funciona. Então, se você é desse jeito, se dedicando ao estudo, se dedicando a refletir, a ponderar, e a se aprofundar, você está se defendendo. É por isso que o Espírito Erasto, ele fala no livro dos Médiuns: recuse 10 verdades, mas não aceite uma mentira. Porque se você aceitar aquela mentira, em cima dela vão se constituir outras mentiras e vai se formar um sistema imenso de um conteúdo totalmente mentiroso, falso. Então, para você recusar 10 verdades e não aceitar uma mentira, é porque você é uma pessoa que vai estudar, se dedicar, refletir, ponderar, isso aqui, ali, está entendendo? Você vai usar a sua capacidade de ter discernimento, meu. Você vai estar usando o seu pré-frontal. É lá que tem a minha tomada de decisão. E está ao alcance de cada um de nós. Então, cuidado com isso. Então, ignorantes, maliciosos e refletivos. E refletir é isso que eu estava acabando de dizer. Ele não vai pensar na tomada de decisão dele. Ele não vai refletir nas várias opiniões que está chegando para que ele escolha mais acertada. São pessoas que, irrefletidas, elas não gostam de estudar. Você veja que tudo leva para o mesmo caminho, sabe? Então, não é porque fulano disse. Por que Kardec fala tanto no livro dos Médiuns? Não acredite no nome dos espíritos que se identificam com nomes que sejam louváveis e edificantes. Esquece isso. Joga o nome fora e analisa o conteúdo. Não é assim? Pois é. E o que a gente faz com nossas amizades? Esquece o conteúdo e fica com a amizade. Faz o oposto do que Kardec falou. Totalmente o oposto. Ah, porque é meu amigo, é essa personalidade que eu me identifico com ela. Ah, dane-se o conteúdo, eu estou com ela. Kardec fala o oposto. Analisa os espíritos como você analisa os homens. Não está assim que ele fala? Então você vai ler o conteúdo. Lendo o conteúdo, você vai saber. É a mesma coisa que um encarnado escrever uma carta. Você analisa o conteúdo da carta. Você sabe o tipo de personalidade da pessoa que escreveu aquela carta. Mas do ponto de vista egóico, a gente faz justamente o oposto. Por quê? E olha, porque entre essas pessoas desse jeito, na verdade, não existe amizade. Existe cumplicidade. O
Porque é diferente de amizade. Porque quando eu tenho amizade, eu faço o melhor para o meu amigo. E não eu ficar sendo conivente com o meu amigo. A cumplicidade não. Eu faço porque ele é cúmplice meu. Por isso que a gente costuma dizer, entre bandidos não existe amizade, existe cumplicidade. Porque na hora que a bandidagem é afrontada pela polícia, acabou-se a amizade de todo mundo. É delação premiada para tudo que é canto, tá entendendo? Cada um querendo salvar a sua pele. Amizade não. Amizade a gente morre junto. Um não foge do outro. Isso é que é amizade. Então que a gente procure compreender isso e que não sejamos irrefletidos. Porque é isso que eu estou falando para vocês, é para vocês refletirem como vocês estão fazendo. Para que vocês não ajam com cumplicidade, mas que ajam com amizade, fazendo bem para aquele que você diz que é seu amigo. E que se seu amigo fizer alguma coisa errada, você, em nome do bem, vai fazer de tudo para mostrar a ele o caminho correto da vida. E não ser cúmplice com ele, para se comprometer junto com ele. Então a pessoa que reflete é a pessoa que sabe tomar decisão. Tomada de decisão é a primeira porta que eu tenho que trabalhar no atributo do Espírito chamado de vontade. É você querer e escolher. É tomada de decisão. Eu quero, eu escolho. Várias opiniões que me chegam sobre determinados assuntos. Vou escolher, analisando a consequência de cada uma delas. Para que, sabendo a consequência de cada uma delas, eu faça a escolha mais acertada possível. Para que não exista consequências desastrosas naquela tomada de decisão que eu estou refletindo. Refletir é isso. Então para refletir naquilo que você está vivendo, analisando, que está te chegando. Porque se você não fizer isso, não usar o seu pré-frontal, para que sua razão trabalhe, sabendo discernir as coisas, você vai cair nas garras dele. E não tem por que querer questionar seu anjo da guarda depois. Porque a gente já falou para vocês, inúmeras vezes, continuo falando, a única porta de entrada para o seu anjo da guarda em você, no seu cérebro, é no pré-frontal. E ponto final. Se você não usa o pré-frontal, se você não pensa, não reflete, não analisa, não tem discernimento, seu anjo da guarda também não consegue chegar até você. E conseguir consegue, mas ele não vai. Porque ele está aqui para te ajudar no caminho do bem. E não para ficar sendo conivente com seus vícios e defeitos. Então não fica pensando que aquilo que você vai fazer vai dar certo. Não. Não é assim. Vai dar certo se você analisar, se você refletir, se você ponderar, se você escolher aquilo que é realmente certo. Não pense que os Espíritos vão fazer com você aquilo que te compete. Não, não vão. E é como está no livro Missionários da Luz a respeito do tratamento de paz, que o Conrado fala lá para o André Luiz. Nós viemos aqui para ajudar aos necessitados, jamais para serem coniventes com seus erros. Bom, então se os necessitados não estão fazendo a sua parte, eles também vão fazer, porque a escolha nossa está sendo equivocada. E é como Jesus falou: quem não está comigo está contra mim. Quem comigo não junta a espada. O fluido bom não se mistura com o fluido ruim. Kardec explica isso na Gênesis. Então, se você está fazendo equivocado, dançou. Não seja pueril. Não seja infantil. Está fazendo errado, vai receber o que é errado. A cada um será dado segundo sua obra. Ponto final. Então que você aprenda a refletir, a ponderar as coisas. E depois ele fala: zombentei.
Toda pessoa superficial é brincalhão. Não vai atrás disso. Eu sempre falei, e já falei com meus filhos, toda brincadeira tem um fundo de verdade. Você já parou para pensar nisso? É bom que pense. Porque eu vejo muitas brincadeiras sendo ditas, entende? Achando que é só em nome da brincadeira, como se alguém não estivesse tendo comprometimento moral com nada que a pessoa está fazendo. E tem muito. Então toda brincadeira tem um fundo de verdade. Analisa o fundo de verdade das brincadeiras que você gosta de fazer, dos sorrisos que você gosta de provocar, da alegria momentânea que você quer levar para as outras pessoas. E veja se por trás tem uma inspiração de um espírito superior ou de um espírito inferior. E é como eu te digo, depois que você estabelece conexão com eles, depois que está feito o intercâmbio mental, a coisa fica mais trabalhosa para você superar esse vínculo mental que você tem com ele. Mete-se em tudo, a tudo responde, sem se incomodarem com a verdade. Pois é. Eu acho que vocês viram na reunião de segunda-feira eu falando sobre a verdade. E eu espero que tenha sido um ponto final naquele assunto. Por quê? Porque todos sabiam da verdade. Mas mesmo assim, diante da verdade, ainda tem alguns zombeteiros que chegaram só para provocar e catucar os outros. Mas será que é isso mesmo? Será que fulano não está certo, como eu disse? Ele é um nome consagrado no movimento espírita. Você entende o que é zombeteiro? É isso. É isso que é ser zombeteiro. Quer denegrir a verdade da doutrina em cima de uma influência negativa que foi propagada, mesmo as pessoas sabendo o caminho da verdade. É sobre esse assunto que eu quero que a gente pense. Porque esse foi só um fato. E os que vão surgir a partir de agora? Você acha que vai parar de surgir? De maneira alguma. Isso é só o começo. Por quê? Porque pessoas que têm intercâmbio mental com essas entidades, pessoas que são invigilantes, pessoas que vivem de cumplicidade, não mudam da água para o vinho nem do dia para a noite. Toda mudança, para que ela seja realmente mudança, ela é baseada na paciência, na coragem e no trabalho continuado. E são poucas pessoas que querem realmente mudar. Porque a pessoa que quer realmente mudar, depois que ela toma a decisão, ela vai fazer o planejamento da sua mudança. E o planejamento vai culminar num negócio chamado de disciplina. É por isso que a gente está estudando tanto essa tomada de decisão e esse planejamento aqui na segunda-feira. E se Deus quiser, nessa segunda agora a gente vai falar um pouco sobre essa disciplina. Porque aquele que tem disciplina não tenta, muda. Aquele que não tem disciplina fica tentando. Está vendo como eu estou tentando? Eu sou bonzinho, eu estou tentando. Mas fica recorrendo em erro o tempo todo. Porque no fundo eles não têm disciplina para trabalhar com paciência, coragem e continuidade. É aí que está o problema. Então os espíritos que são maliciosos, eles metem-se em tudo, a tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. De preferência, na malícia que eles têm, eles querem mesmo comprometer a verdade. Porque se eles fossem do lado da verdade, ele não era espírito imperfeito. Ele estaria no caminho dos bons. Então veja se uma pessoa que é imperfeito vai ficar cultuando, trabalhando, estudando a verdade. Não vai.
Não vai. A primeira coisa que vai fazer é distanciar a pessoa de estudos. Porque o estudo vai trazer a verdade. Aí chega Jesus e diz: eu sou o caminho da verdade e da vida. Você está aí estudando no caminho da verdade? Você está indo em busca dessa vida com V maiúsculo, que é a vida espiritual? Não está. Aí você fala meia dúzia de palavras, achando que é uma oração e que Deus vai estar do teu lado. O nosso padrão mental é quem dá a vibração nossa. Ninguém vai mudar de padrão mental do dia para a noite, de uma hora para outra. Não é assim. Não é desse jeito. Você tem que fazer o esforço continuado, diariamente, para ser uma pessoa edificante. Para que diante desse esforço, você se aproximando das boas energias, possa, no momento de sua prece, realmente atingir aquilo que você gostaria de atingir. Caso contrário, não sou. Aí eu pergunto para você pode até estar dizendo: eu estou no caminho da verdade. Tá bom. E seus amigos estão? Já você chama de amigo? Será que seus cúmplices também estão no caminho da verdade? Será que ele está se esforçando como você gostaria de se esforçar? Então. Mas eu vou ajudar, eu vou mudar porque é meu amigo. Ninguém muda ninguém. Cada um muda a si mesmo. É impossível colaborar com aquele que não está laborando. É impossível. Se você está querendo fazer isso, você está querendo ser o obsessor dele. Para com isso. Reúne-se com pessoas que queiram se melhorar. Vá atrás de pessoas que queiram valorizar a amizade e não cumplicidade. Porque os amigos, quando estão conversando, um chega para o outro e diz: olha, se eu estiver fazendo errado, tu me ajuda. Porque eu sei que eu também tenho minhas falhas. E o outro diz: eu vou te ajudar. Se eu ver, eu vou te ajudar. Isso sim é amizade. Isso sim é pessoas que estão se esforçando no caminho do bem. Isso sim é humildade. Saber que temos nossas dificuldades e precisamos dos outros para nos ajudar. Agora você querer forçar a barra da vontade do outro, que está sendo conivente com as coisas negativas, vivendo de mentira, de malícia, de falcatrua, de invenção, de calúnia, e você dizer que vai mudar, e você dizer que vai fazer uma oração e a espiritualidade superior vem. Meu amigo, lê Diálogo com as Sombras de Hermeiro de Miranda. Vê o que é que ele fala lá, que um dia ele chegou para fazer a reunião, ele mais 4, a reunião dele era com poucas pessoas, e chegou um amigo dele: eu vim para participar da tua reunião. Ele fez: em nome da nossa amizade, você não vai participar. Porque você não está preparado para isso. E as reuniões que a gente faz, é reuniões fechadas. E eu sinto muito, você não pode participar. Ele saiu muito enravecido e nunca mais falou com ele de Miranda. Em contrapartida, quando ele chegou, que começou a reunião, a entidade protetora disse: olha, você fez bem. Você não sabia a quantidade de entidade que estava colada com aquele irmão e ia entrar aqui só para perturbar a nossa reunião. Você entende como que é a coisa? Você entende que você tem que fazer a sua parte? Você compreende que a primeira coisa que Kardec fala no livro dos médiuns é que a gente não pense que reuniões espíritas são iguais a reuniões humanas. Você já leu pelo menos o primeiro parágrafo daquilo ali, das reuniões? Lê para tu saber onde é que tu está te metendo. Mas chegou o nosso horário. Semana que vem a gente continua a partir dessa verdade. Muita paz a todos.
Deus nosso Pai, que tens poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até nós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade para as nossas almas, o espelho onde se refletirá a vossa imagem.